Espera aí só um minutinho. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma tarde de estudo, onde nós vamos falar sobre a paciência. Mas aí, antes da gente começar, sempre temos uma página de harmonização, só que hoje vai ser um vídeo. Bom? Aí depois que acabar o videozinho, que eu trouxe um convidado aqui para falar com vocês, aí eu faço a prece. Todos estão vendo? Sim, sim. Sim, mas ainda tudo misturado. Paciência, Narcisa Amália. Paciência é a palavra calma e boa, atenuando a cólera sombria. Silêncio para a injúria que atordoa, retendo em si a bênção da harmonia. É a voz do entendimento que perdoa, o fel da incompreensão e da ironia, sorriso que restaura e que alivia, resistência da paz que aperfeiçoa. Paciência, sustento da esperança, mensageira do amor que não se cansa, do puro amor, sem que a terra o degrade. A quem te siga a excelsa companhia, serás no grande além, amparo e guia, na luz sublime da imortalidade. Vocês ouviram? Sim. Então tá. Então Tudo. Então tá bom. Então vamos agradecer, Senhor. Agradecemos por mais uma tarde reunidos para aprender os ensinamentos de Jesus. Que possamos abrir os nossos corações para sentir profundamente esse ensinamento. Que a espiritualidade amiga possa nos conduzir da melhor forma possível e que toda a energia que estiver concentrada por aqui possa ser utilizada nos vários pontos do globo. Sendo assim, pedimos a permissão para iniciar os nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente vai falar hoje da paciência. E aí, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. E vou fazer assim, ó, vou falar tudo que eu tenho para contar para vocês. Aí eu termino o compartilhamento, aí vocês falam a parte de vocês, só para eu não perder a linha de raciocínio, tá bom? Vão anotando aí as coisas que eu estiver falando aí, vocês vão anotando. Vocês me falam se eu estou indo pelo caminho certo. Ó, meu primeiro PowerPoint, hein? Tá todo mundo vendo? Sim. Então, beleza. Sim. Então, a história é o seguinte, para falar da paciência... Ainda não. Não tá vendo? Tá escrito, só tá escrito a paciência, um exercício. Agora sim. Sim, então tá. Agora sim. Então tá bom. A paciência é um estudo muito vasto, né? A primeira vez que eu fiz esse estudo foi em 2019. E aí, quando eu comecei a fazer esse estudo lá, eu achava que ia ser simples, falar de paciência, mas na hora que eu mergulhei, é muito vasto o assunto. Se você for ver dentro do Evangelho, tem praticamente a palavra paciência aparece em quase todos os capítulos. E
eu percebi que realmente a gente, quando está fazendo um estudo, que vai ser o porta-voz dessas informações, é porque você realmente precisa ser o primeiro a ouvir aquilo. Isso eu senti na pele lá em 2019, e agora em 2021, quando eu refiz o estudo para passar aqui para vocês, gente, é um mergulho dentro da gente, assim, falar sobre esse assunto. E porque essa palavra, ela vem mostrar para a gente uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para conseguir fazer o que os ensinamentos que Jesus nos trouxe, eles aconteçam, né? Porque quando a gente vai desmembrando o que ela significa para nós, ela vai mostrando para a gente que esse é o caminho. E aí, quando você, além de descobrir a paciência, também descobre a doutrina espírita, ela se amplia de uma maneira muito grande, porque ela nos esclarece sobre acerca das leis divinas, a valorização da paciência em todas as circunstâncias, seja na dor que nos visita, no relacionamento diário com o semelhante, ou seja, todos os lugares que nós frequentamos, no lar, na sociedade, no trabalho, na rua, né? E aí, através desse processo de dor, nós vamos crescer e aperfeiçoar, né? E aí, às vezes, quando a gente está passando esse processo de dor, a gente não consegue entender. Mas aí é onde entra a doutrina espírita, que ela vem justamente esclarecer a importância desses momentos vividos, né? Porque todas as ações terão reações. E isso vai ser uma cadeia de ações e sentimentos que são gerados. E nós vamos começar a perceber que existe essa teia, essa ligação, e que nós todos estamos sempre muito ligados. A doutrina, ela é a coisa muito importante na nossa vida. A gente que está estudando sabe como ela vai ampliar os nossos sentidos. Por exemplo, quando a gente passa por uma dor, geralmente a gente fica desesperado, a gente não sabe o que vai acontecer. E a doutrina sempre fala para a gente que a dor, ela vem para nos esclarecer, e a gente que não consegue entender como é. Aí a percepção de tudo que eu faço e que vai refletir nas outras pessoas e vai fazer com que teremos os resultados positivos e negativos. Então, nesse momento, nós vamos conseguir entender o porquê estamos passando por um momento difícil. E a doutrina vai mudar essa pergunta. Você vai começar a perguntar para quê? Para quê? A gente vai sair do vitimismo e vai jogar as responsabilidades para os nossos atos, porque a gente só passa por aquilo que a gente mesmo construiu, foram nossas escolhas, né? E aí, a gente pode perguntar, mas por que falam isso do espírita? Que o espírita consegue entender a dor, que o espírita consegue... Porque a visão dele é ampliada, ele sabe que depois da morte física, a vida continua, que não tem essa morte. Então, pensa bem, se ele sabe da importância do porvir, se ele sabe da vida futura, ele sabe que vai ter o grande alento da vida dele, que é saber que ele precisa se modificar, porque quem aqui vai querer ficar egoísta eternamente? Ciumento eternamente? Teimoso eternamente? Não, né? A gente vai querer pegar essas coisas que temos dentro de nós e reformular e melhorar. Então, aquela visão acanhada do berço ao túmulo, com a doutrina, ela aumenta, então você não vai fazer mais isso. Então, a doutrina vem para tirar essas chaves das dúvidas existenciais e mostrar para a gente que a gente precisa mesmo se melhorar a todo o tempo, né? O nosso olhar para a vida é modificado, nós vamos percebendo que a existência material ela é importante, mas ela não é a única, nós temos muitas outras coisas para nos preocupar. Quando Jesus fala para a gente, meu reino não é deste mundo, ele não estava querendo invalidar a vida material. Ele estava querendo alertar a importância e a necessidade de desenvolver a vida espiritual. E uma das maneiras de desenvolver a vida espiritual é através da paciência, né? Então, o espírita, o cristão, né, na verdade, ele aprende que saber ser paciente frente às provas que precisa passar é a melhor atitude. E ele tem certeza que vai superar. Então, não tem aquela frase, depois da tempestade sempre vem a bonança? Então,
Se com a paciência não é fácil superar os obstáculos, que dirá com azedume e irritação? Acende a luz para mim, Dê, por favor. Nós temos que tentar solucionar os nossos problemas pelo prisma dos ensinamentos cristãos, né? Aí, como é que é esses ensinamentos cristãos? Uma das coisas importantes que ele ensina é da paciência. Tem um exemplo bem clássico, assim, porque sempre quando a gente vai falar de qualquer coisa, a gente pensa só na gente. Mas vamos aqui imaginar uma situação. Você está na sua casa, feliz e contente, aquele horário do descanso, sábado à tarde, domingo à tarde, e aí você quer ouvir aquilo que você mais gosta, uma música, uma palestra, um livro, um filme, uma série, naquele momento seu de relaxamento. De repente, o seu vizinho liga o rádio dele, não vou falar ritmo musical, porque para cada um é um que não gosta, mas enfim, aquele ritmo que você não gosta, e ele aumenta no último volume, que você escuta mais na sua casa do que na casa dele. Nesse momento, o que a gente faz? Joga rosas para ele? Ou a gente joga dardos, querendo que ele exploda e que ele suma com aquela música horrorosa? Então, nesse momento, é onde quem está fazendo o exercício dos ensinamentos cristãos vai tentar ver aquela situação de uma outra maneira. E qual é a outra maneira? Suportar. Entendeu? Vai entender que o amiguinho do lado pode ser que ele não saiba que o tanto de carga decibel lá faz mal para o ouvido, pode ser que ele não tenha a percepção de que o que ele faz dentro da casa dele é problema dele, mas se exceder, vai atrapalhar o vizinho. São várias percepções que ele pode não ter, que você já adquiriu. Então, como você já adquiriu, você precisa ter esse suportar essa condição dele ainda, por mais difícil que seja. E também é bem difícil essa coisa, mas a gente vai ter que achar subterfúgio, vai ter que uma maneira de conseguir lidar com a gente. Tem gente que consegue neutralizar o som, aumentar o seu, ou naquele horário que ele está com aquela música e dar uma voltinha na praia, sei lá, arranjar alguma maneira para você não jogar os dardos nele. E aí, depois desse exemplo, conforme eu fui estudando aqui, a Josi me mandou um vídeo que caiu direitinho. Então, além de falar, eu vou exemplificar para vocês. Ó, esse vídeo é muito, muito bom para isso. Vamos ver se eu... Olha um táxi ali. Táxi! Isso. Vocês estão vendo? Opa! Bom dia, amigo. Tá. Ela tá de mau humor, né? Vamos pro aeroporto, tá bom? Tá puxado o trânsito hoje, hein? Sai da frente! O que foi? Tá encarando o quê? Sai da frente, rapaz! Você tá maluco? Você me fechou? Ai, cara doido! Seu doido! Meu Deus do céu, esse cara é maluco! Eu não aguento ir com ele até o aeroporto, não. Amigo, por favor, eu mudei de ideia, tá muito trânsito. Pode me deixar naquele posto ali, por favor. Que é isso, rapaz? Que cara estressado. Vou tentar pegar outro táxi aqui. Ali, ó. Aquele senhor parece, pelo menos, que tem uma cara simpática. Táxi? Amigo, bom dia. Bom dia, filho. A paz de Cristo. O clima aqui é outro, hein? Graças a Deus. Até o aeroporto, por favor. Claro, filho. Tá um pouquinho de trânsito, mas é só ter um pouquinho de paciência que a gente chega lá. Tudo bem. Eu saí de casa mais cedo pra gente não ter pressa mesmo. Nossa, amigo, cuidado. Esse outro carro aí te fechou e ainda por cima saiu te xingando, rapaz. Barbeiro! Tudo bem, filho, tudo bem. Mas eu não entendo. Esse cara fechou o senhor, quase bateu no teu carro e o senhor ainda assinou pra ele e deu um sorriso. Sabe, filho, muitas pessoas são como caminhões de lixo. Elas correm cheias de lixo por aí, cheias de frustração, de raiva, de decepção. E à medida que o lixo se acumula, elas precisam de um lugar para despejá-lo. E às vezes, despejam sobre você. Eu não levo nada pro lado pessoal. Apenas sorrio, aceno, faço uma oração por essas pessoas e sigo em frente. Eu não deixo o lixo dos outros me contaminar e nem o espalho para outras pessoas que estão perto de mim, filho. Puxa, senhor, mas que lição de vida é essa, hein?
Olha, filho, para mim essa é a maneira certa de viver. A vida é muito curta pra gente acordar de manhã todo dia com arrependimento. Então, eu amo as pessoas que me tratam bem e perdoo aqueles que não fazem isso. Sabe, nem sempre somos responsáveis por tudo que nos acontece, mas somos responsáveis pela forma que a gente reage a tudo. Puxa vida. Pronto, chegamos. Nossa, eu fiquei aqui entretido com a conversa do senhor, nem vi o tempo passar. Puxa vida, tá aqui o seu dinheiro. Pô, filho, obrigado. Não, eu que agradeço, senhor. Olha, a vida, meu filho, é 10% o que acontece com você e 90% como você reage a tudo. Você é um vencedor, filho. Continue fazendo a coisa certa e não deixe que ninguém jogue o lixo deles em cima de você. Caramba, hein? Deus é tremendo. Coloca sempre a pessoa certa na hora certa para falar as palavras exatas pra gente. Olha um táxi ali. Táxi! Isso. Então, aí ele mostra, o senhorzinho, né, o segundo táxi, mostra pra gente essa maneira de suportar. E lá no estudo do Evangelho, essa faixinha está aparecendo aqui. No capítulo 13, o item, acho que é item 9. Item 9, a irmã Rosália fala isso para a gente. Ela fala que a caridade moral consiste em suportar uns aos outros. E é isso que é uma das coisas mais importantes, que suportar é o primeiro passo, né? Quando a gente consegue suportar, a gente começa a desenvolver a tolerância, né? E aí a gente está começando a andar os degrauzinhos para chegar até lá na paciência, que vai fazer a gente chegar lá no amor, né? E esse respeitar com paciência é esse caminho que a gente vai chegar lá no amar uns aos outros. E esse desenvolvimento é um caminho saudável para a gente conviver em sociedade, né? Porque às vezes a gente está com uma dificuldade tão grande que às vezes a gente não consegue suportar nem o parente que está dentro da casa. E agora, com a pandemia, a gente viu muitos casos disso, né? Foi noticiado e cada um tem a sua vivência, né, dentro de casa, sabe? Como tá difícil para algumas pessoas sobreviver dentro da casa, fechado com aquelas pessoas, né? Que até então era a sua família. Então, a paciência é uma virtude que se conquista de inúmeras existências, né? E com muito trabalho, tolerando e servindo, diante daqueles que a divina providência coloca em nosso caminho. Gente, é bonito isso, né? Tolerando e servindo. Pena que a gente não faz, né? Lá no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela vai nos dar algumas dicas de como a gente faz para a gente conseguir fazer essa tolerância, esse sentimento surgir dentro de nós. Olha o que a irmã Dufaux lá fala, Hermance Dufaux fala para a gente. A educação dos nossos sentimentos é algo doloroso, semelhante a cirurgias corretivas, que fazem do mundo emocional um complexo de vivências afetivas de longo curso. Essa educação das emoções é o imperativo de penetrarmos nas partes ignoradas da nossa intimidade espiritual, nos resgates dos valores divinos adormecidos. Considerando a extensão do trabalho a ser feito, guardando mais lúcida visão do serviço da autoconquista pelos nossos estudos, nas nossas reações. Aí ela dá alguns itens para a gente olhar. As intenções são o dial da consciência, né? É onde o poder da nossa decisão de vontade. Aprendamos a dar nomes aos sentimentos. Imprescindível será admitir o que sentimos. Nossas reações aos desafios da vida são valorosas medidas aferidoras de nossos sentimentos. Cultivar a empatia. Então, ela tem um capítulo todo falando sobre paciência. Gente, só um minutinho, acabar a bateria do meu notebook. Esqueci. Vai dar
Aí, no Reforma Íntima, ele fala sobre isso com a gente, a importância da gente cultivar todos esses sentimentos, porque esse equilíbrio emocional é muito importante, porque o desajuste emocionais que são provocados pela irritação e a impaciência, e fazem com que caminhemos para situações difíceis, né? Geralmente, essas pessoas somos todos nós, né? Quem não fica assim, elas têm muita lamentação, queixa, impaciência, insegurança, né? Então, todos esses estados negativos da alma espancam o corpo físico, abrindo várias moléstias. É aí que aparece a gastrite, é aí que aparece a ansiedade, aparece o infarto, o AVC, a depressão e todas as outras doenças afora, né? Então, são também além do a falta de cuidado com o corpo, também a falta de cuidado com o nosso espírito, com a maneira de ser, também espanca o corpo físico, né? Então, que às vezes a gente acha que uma irritação, foi só uma irritação. Aí, para mostrar para a gente que irritação, azedume, queixa, lamentação faz muito mal para o corpo, eu trouxe uma historinha para vocês, né? Eu vou contar para vocês. Porque, assim, quando a gente está fazendo essa reforma íntima que a Dufaux fala para a gente e que a doutrina fala para a gente, né? Quando a gente começa a estudar, não basta só reconhecer o erro, nós precisamos corrigi-lo. Pode ser que a gente não vá corrigir todos de uma vez? Sim, mas precisam corrigir. Que a história que eu vou contar para vocês, ela fala sobre isso. O nome do nosso personagem é Belarmino Bicas. Esse conto está dentro do livro do Chico Xavier chamado Cartas e Crônicas, tá? Do irmão X. E vou contar aqui para vocês. Vou resumir a historinha e aí uma parte eu vou contar para vocês. Espera aí, só um minutinho. Belarmino Bicas, ele chegou lá no plano espiritual e quando chegou lá se deu conta de tudo o que ele fez e ele se deu muito bem com as pessoas que estavam lá, os espíritos que estavam lá. E aí, numa situação que ele estava, que aqui eles falam que é uma festa beneficente, ele, conversando com outro espírito, ele soube que eles tinham uma facilidade para escrever, esse grupo, tinha uma facilidade para escrever para os amigos encarnados, né? E aí ele ficou muito preocupado e perguntou se ele podia contar uma coisa muito importante para esse espírito e se ele podia reportar para as pessoas que estavam na Terra. E ele conta a história dele, que ele desencarnou com 58 anos. E ele tinha 20 anos de doutrina espírita, ou seja, começou com 38. Dos 38 aos 58, ele foi espírita. E durante esse período, ele descobriu muitas coisas sobre a doutrina, inclusive conseguia reconhecer os seus vícios, né, seus erros. E queria muito... Ele ficou admirado, ele achou que ele ia melhorar e que ia fazer, e ele fazia muito por todo mundo, mas por ele mesmo ele não fazia. A única coisa que ele fazia era anotar num papel, ele tinha um caderninho, que era o caderninho das queixas, e ele definia como é que eram as queixas, né? Eu vou mostrar já essa lista para vocês. Ele definia essa lista e achava que aquilo já, só de identificar, já estava bom. Só que o que acontece? Quando ele chegou no plano espiritual, ele descobriu que ele teria que ficar na Terra até os 80 anos. E ele desencarnou com 58. E foi taxado, vamos dizer assim, como suicida indireto. E aí eles explicaram para ele que aquela lista que ele deixou ali, ela tinha que ter sido arrumada, tinha que ter sido corrigida, né? E como que era essa lista dele? Eu peguei só um trechinho para vocês, gente. Ele fez 1811 razão de contrariedades com a família. Então, todas as queixas, todas as raivas, tudo que ele passou, ele anotava. 1614 por altercações com a esposa em divergência na conduta.
801 por motivo de desgosto com os filhos, genros e nora. 1.015 por entrar em choque com os chefes de serviço. 1.333 por incompatibilidade no trato com os colegas. 614 por mal-entendidos com vizinhos. 315 por ressentimentos com os amigos íntimos. E por aí afora, a lista é grande. Ele tinha aborrecimento com o barbeiro, com a alfaiate, com o pessoal da doutrina espírita, né? Com os irmãos de fé, tinha muito. No total, o total dessa lista aí deu 16.386 exasperações inúteis. Então, oi. Diga. Você está passando a lista, está projetando a lista, não está aparecendo. Não está aparecendo a lista? Não, Tati, ficou travado no caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. Travou nessa parte. Vou descompartilhar e compartilhar de novo. Caramba, eu achei que fosse com a internet também. Será que é a minha aí travou? Pode ser. Ô, gente, vamos ter paciência, né? Mas está indo bem, gente? Está tudo bem? Claro, era só para ela saber. Excelente. A tua tela está travada. Pode ser que você está com a internet oscilando agora. Pode ser. Fecha a sua câmera, Tati, só compartilha. Fecha a sua tela, Tati, deixa só compartilhamento. Voltei. Não? Não? Não. Fecha a tua câmera e, que nem o Luciano falou, acho que a ideia é boa. E aí você só compartilha a tua apresentação. Melhorou? Melhorou. Agora compartilha a apresentação. Agora tenta compartilhar. Vamos ver. Foi, tá indo. Mas eu preciso... baixou o negocinho para poder aumentar aqui. Foi? Não. Você precisa agora... Clica no slide que você queria. Que é o de número 5. Vê se agora foi. Não. Clica no slide 5. Não, para mim já apareceu a tela grande aqui. Então deixa eu ir de novo lá. A gente está vendo a tela grande, Tati, mas está travado no PowerPoint, ainda não entrou a apresentação. Então, para mim aqui aparece o trabalho mesmo. Primeiro. Não, aqui não está no modo apresentação, não, Tati. Está no projeto. Não, é que agora eu tirei. Agora eu pus no projeto, fui lá, coloquei no 5 e agora eu vou aumentar. Só que não colocou no 5 ainda. A gente está no 1 ainda. Clica no 5. Clica no lado esquerdo. Vai para o lado esquerdo. Clica. Aí, clica. Tá. Para mim está no 5. Não tá. Você tem que clicar. Clica 2 vezes no 5. Ele tá vermelhinho para mim. Que doido. Para nós, não. Peraí. Está travado. Já sei. Tati, faz o seguinte. Não, já sei que pode ter acontecido. Fecha o PowerPoint. Volta para a sala. Todo mundo junto. Isso. Fecha o programa. Fecha o programa. Isso, tá. Total. Aí você faz o seguinte, você minimiza a tua tela do Zoom, vai no desktop, aciona o PowerPoint, ativa o PowerPoint como se fosse abrir da forma normal, e aí você minimiza o processo de compartilhamento de tela. Pode ser que tenha travado o PowerPoint por detrás da tela do Zoom. Já aconteceu comigo. Ele fica aberto em 2 momentos. É o mesmo arquivo aberto 2 vezes. Um para o Zoom e o outro no seu computador. É estranho, mas já aconteceu isso. Entendeu? Fecha todo ele. Fiz isso. Eu fechei ele, aí descompartilhei, aí abri ele de novo e agora eu compartilho de novo.
Isso, perfeito. É porque você tem vídeo, o vídeo também pesa, pode ser isso. Eu desliguei a internet do celular para ver se ela vai toda pro. Foi? Isso. Espera aí, que tá indo. Ainda está no 1 ainda. Isso, agora está no 1. Tati. Agora Não, tá para no mim 1. não. É que eu estou esperando vocês verem o 1. Sim, tá no 1, tá legal. Vai Agora navegando para baixo Tá agora. assim, não Clica no tá. 5 para ver agora. É aula prática de paciência. É, exatamente. Nós estamos exercitando a paciência aqui. Isso. Agora tá no 5 no meu aqui para mim a minha tela. E vocês? Não. Continua travado no PowerPoint. Tati, eu tenho uma sugestão. Você consegue salvar estes slides em PDF e compartilhar o PDF com a gente? De repente dá mais certo. Porque como o PowerPoint não é um programa muito levinho, pode ser que pese na internet. Aconteceu várias vezes comigo. Boa ideia, Camila. Boa ideia. Ou manda para mim, Tati, por e-mail. Tá. Não, eu tenho aqui no WhatsApp, eu te mando. A questão é só não vou saber quando é a hora de você passar. Mas tudo bem, a gente vai Você tentando. vai falando. Faz assim, Tati. Dá para você passar, Tati. Não. Dá para você passar página por página. Mesmo que tiver em PDF, você consegue ver. Página por página. Ele só não vai vir com os efeitos que você programar. Tem mais algum vídeo, Tati? Tem. Ah, aí pelo PDF não vai dar certo não, Camila. Manda para o meu WhatsApp, Tati. Tá. Manda para a Cris. Aí abre o vídeo depois em separado, que dá. Ela compartilha Tá o vídeo dentro depois. do projeto, igual a Cris me ensinou. Ué, mas esse vídeo não está numa pastinha separado? Fora do. Não, tá dentro. Não, anexado dentro do próprio A Cris arquivo, me Marco. ensinou isso. Eu tive aula com ela antes. O computador, se eu não botar ele numa outra pastinha junto com o PowerPoint, ele não abre. Tem que botar ele. Não precisa, não. Não precisa. No meu não abre. Eu já tentei fazer isso várias vezes e é muito antigo. Vai ver que é por causa do meu PowerPoint que é mal. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou deixar o meu aberto aqui, porque sem compartilhar, eu consigo minimizar o zoom e eu vou vendo no meu computador, e aí na hora que é para mudar, eu te falo, Cris, muda agora. Tá bom, manda para mim. Mas manda para Já mandei. Já mandou. Então, peraí, gente. Quer ver? Se eu minimizar, eu vejo um de vocês, pelo menos. Agora eu estou vendo a Cris. Então, peraí. E aí a gente está no 5. Peraí que eu tô baixando, só um minutinho. Deu. Tá, então peraí. Chegou na Alemanha. Chegou na Alemanha, ó. Oh, coisa linda. PowerPoint internacional. Oh, mas tá dando vírus aqui, esse é o problema. Não. Tá dando vírus nenhum, tá tudo certo. Vamos lá. Então, ó, tô colocando no número 5, tudo bem para vocês aí? Tá. Oi. Eba! Então tá bom. Então, na hora que eu minimizar, eu vou ficar vendo o compartilhamento, daí eu vou te falando que eu abri. Só um minutinho. O problema todo é a conexão da Tati. Porque na Cris está normal para mim, e da Tati não estava. Agora está normal aqui. Então, você só vai me falando quando pode mudar, tá, Tati? Tá, beleza. Então, vamos voltar ao Belarmino Bicas. E aí, ele chegou, né, num total de 16.386 de sabores, dispensáveis em 7.300 dias de existência. Isso por 4 lustros mais belos de sua passagem no mundo, porque iluminados pelo clarão do Evangelho Redivivo. Cumpre o desejo de tornar conhecida sua experiência, que, a nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e enfermidades. Embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Belarmino por mera invencionice de um espírito loroteiro. Então, ainda tinha esse
porém, né, das pessoas não acreditarem que essa comunicação era verdadeira, né? Mas a gente sabe o quanto é importante, porque, por exemplo, essa experiência do Bellarmino, ele é importante, esse exemplo, porque às vezes a gente acha que uma queixa é assim, você se queixou, você ficou bravo, você ficou nervoso, passou um tempo, passou. Só que ela deixa marcas na gente, né? Quando a gente começa a prestar atenção, a gente vai ver que tudo está marcado no nosso perispírito. Então, ter a consciência de que a paciência nos ajuda a ultrapassar os obstáculos, ter a paciência, não é esperar, né? Não é agir, tem que agir de qualquer forma, não. Não se desesperar com os acontecimentos. Então... Tati, só um instantinho, rapidinho. Eu não estou entendendo muito bem, me desculpa, mas eu não estou entendendo muito bem. Esses dados aí que ele pegou são dados que ele reteve, ele já estava desencarnado, ele ainda trouxe esses dados? Eu não entendi. Dados que ele teve na Terra? Na história, conta que ele anotava. Sim, mas aí você anota alguma coisa e você leva lá para cima? Eu não entendo. Olha, Sônia, na historinha da crônica aqui do Chico não está especificado. Eu só li para vocês. Eu só li para vocês o que é que ele explicou. Depois eu coloco lá no grupo a historinha inteira para vocês verem. Tá bom, desculpa. Tá bom? Imagina. Então, nós temos que ter a consciência de que só a paciência é capaz de nos ajudar a ultrapassar os obstáculos, né? Numa esperança operosa. Tati, Oi. Desculpa te interromper, eu levantei a mão aqui, eu não sei se você viu, queria comentar sobre esse trecho, né, quando ele relata sobre os problemas que ele teve, né, durante as existências, e olha o que eu estava lendo hoje, é super interessante isso, ó. Há muito tempo, os estudos demonstraram que o estresse pode ter um impacto irreversível e negativo no cérebro. Mesmo que seja apenas por alguns dias, a exposição ao estresse compromete a eficácia dos neurônios no hipocampo, uma importante área do cérebro responsável pelo raciocínio e pela memória. Se o estresse durar várias semanas, vai acabar danificando os dendritos, os pequenos braços que as células cerebrais utilizam para se comunicarem entre si. Se continuar por vários meses, o estresse pode destruir permanentemente os neurônios. Era isso aí. Complementando exatamente. Exatamente. E aí a gente percebe que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Só que a gente tem que fazer alguma coisa diferente do Bellarmino, porque ele identificou os seus vícios, mas ele não tentou modificá-lo, né? Então faltou a vontade de começar a praticar a reforma íntima. E aí, quando a gente é estudante da doutrina espírita, a gente sabe que tem que ir para o livro dos espíritos, né? Não tem jeito. E aí, no estudo, eu achei uma pergunta que ela nos ajuda, mas a gente fica com um pouco de vergonha quando vê o que é que eles falam para a gente. Pode mudar, Cris. Que aí, lá na pergunta 909, Kardec pergunta para os espíritos assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E aí, se a gente visse assim, sem a resposta, assim, a gente ia falar que, claro que não, que é muito difícil, mas aí os espíritos falam assim para a gente: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, quando eu li essa pergunta, estava estudando isso, eu lembrei de um palestrante que ele falava assim para a gente, quando perguntavam para ele assim, você tem medo de morrer? E ele falava assim, não, eu tenho vergonha. Era disso. Que lá, quando a gente chegar lá, a gente vai estar completamente transparente, vamos dizer assim, todo mundo vai ver a vergonha de saber que a gente tinha como fazer o mínimo esforço e a gente não fez, né? Então, agora que a gente está estudando e que a gente faz, que a gente consiga fazer esse esforço, né? Lembrando a importância de começar, que é através da vontade, que é o principal instrumento para exercer. Tudo depende da nossa vontade de agir, para trabalhar e servir.
Em algumas situações, temos também que entender que a submissão à vontade de Deus, ela é extremamente importante e cabível, né? Fazendo assim, a gente precisa aceitar. E aí, quando eu estava fazendo isso, eu lembrei de Santo Agostinho, que ele fala para a gente, pode mudar de novo, Cris. Ele fala para a gente essa frase. Só que dentro deste texto, né, que está sobre a prece, ele fala essa frase que para mim foi muito importante, então por isso que só vou ler essa frase. Vinde vós que desejais crer. Então, só quem crê tem vontade para exercer essa disciplina de servir, de ser responsável, e quando você vai fazendo todo esse movimento, você vai criando disciplina no seu agir, né? Porque a gente vai começando a aceitar que tudo que a gente planta, a gente colhe. É assim que funciona. Existe essa ação, essa reação. E, às vezes, conforme o treinamento, essa disciplina, a gente vai abrindo o nosso coração, a gente vai ficando uma pessoa que consegue entender melhor, não fica com essa sensação de que tudo dá errado, que as coisas dele tudo dá errado. Não, tem que deixar, tem que entregar para Deus, né? A gente não tem. Eu ouvi ultimamente uma frase de um moço que eu sigo, que ele fala que instala comandos no nosso cérebro, e ele fala que é muito bom. Ele fala que o controle está nas mãos de Deus, mas ele nos deu o comando da nossa vida, que é diferente, entendeu? Então, Deus é justo e bom, e ele sabe o que é melhor para nós. Então, sabendo disso, ele também sabia que a gente não conseguiria fazer essa modificação numa só existência. Então, ele nos deu a reencarnação, ele nos deu essa ida e vinda, quantas vezes a gente precisar para se burilar e para desenvolver todas essas habilidades, né? Então, se a gente, ao usarmos a paciência com essa virtude ativa, nós podemos acelerar o processo de aceitação, dando serenidade para evitar as tensões excessivas, permitindo que saiamos das situações difíceis, né? Porque, assim, geralmente, quando a gente está numa situação muito difícil, a gente acha que aquilo não vai passar. Só que quem tem essa fé e essa paciência e essa esperança e essa submissão a Deus, consegue ter a certeza de que vai passar. E aí, quando ultrapassa, que é aquela coisa difícil, fala, nossa, passei, né? Agora estamos passando por um momento muito difícil, então que nós tenhamos essa submissão a Deus e essa paciência de esperar esse tempo passar. Nos dicionários, eles falam que paciência é o estado de perseverança tranquila, né? Então, comprova que o que estamos estudando para manter o equilíbrio emocional e agir ou reagir com serenidade, além de nos favorecer, traz para a gente o desenvolvimento do autocontrole. Então, o equilíbrio emocional também vai nos ajudar a ver o tamanho correto das coisas, dos problemas. O que acontece? Às vezes o problema é deste tamanho e a gente faz desse tamanho, né? E a outra coisa que nós fazemos também, geralmente, a gente joga as situações para outros lugares. Ah, a culpa não é minha. Ah, eu sou um coitado, é o vitimismo, né? E quando a gente começa a fazer esse tipo de situação, a gente vai manter o sentido de realidade e não exagerar no que está acontecendo. Então, vai julgar com calma e prudência, e aí vai conseguir juntar a paciência com o respeito, a tolerância e o entendimento das diferenças, né? O respeito, ele é primordial, porque a gente vai começar a olhar para o próximo. Então, o exercício da paciência, que vai ajudar a gente a focar esse lado espiritual, ela vai precisar de mais algumas pecinhas. Uma delas, as outras são a obediência e a resignação, né? Elas são forças ativas. Só que para a gente construir esse respeito que vai levar tudo isso, eu vi uma palestra do Rossandro, onde ele dizia para a gente que construção de respeito começa nas relações entre pais e filhos. Ela é muito importante e ela fará toda a diferença no indivíduo. Como se tornar um ser decente como que a pessoa vai se tornar uma pessoa decente sem respeitar os pais?
imagina, uma pessoa que não respeita os próprios pais, quando uma criança, né, vai respeitar os professores, vai respeitar o coleguinha, vai respeitar as pessoas à sua volta. Então, ele fala dessa importância. E a outra coisa que ele fala importante também na família é uma frase que ele fala que é muito, que faz parte desse, para montar essa estratégia dentro da nossa cabeça. Ele fala que todo drama humano está na nossa incompetência das nossas relações familiares. E aí fala para a gente não perder a doçura dos gestos com o passar dos anos nas relações familiares. Como assim? Por exemplo, quando você está namorando, você fica 3 horas no telefone. Tem assunto, mas tem muito assunto. Depois que você casa, você quer falar o dia inteiro de trabalho seu em 10 minutos. Então, ele fala que a gente não pode perder a doçura. Mas aí, às vezes, a pessoa pode pensar assim, mas se ela for só doce, só mole, só não sei o quê, ela vai ser assim? Não, ele não está dizendo que você, na hora certa, tem que ser enérgico com o seu filho, ou até com a pessoa que você mora, com seu marido, sua mulher, não é isso. Ele fala, ser enérgico não é ruim, o problema é perder a doçura, porque até para ser enérgico você pode ser doce. Então, você tem que cultivar essas relações, seja com seu marido, seja com seu filho, seja com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua sogra. A gente tem que fazer essas relações, elas são duradouras, elas precisam ser fluídas, né? Então, faço um convite para vocês hoje, liga para a sogra, liga para o cunhado, conversa com a esposa. Como a gente não está podendo sair, faz um jantar romântico para a esposa, para o marido. Vamos cultivar, né, essas relações dentro de casa. Porque, afinal de contas, quando a gente começa aí tendo esses a gente já nós não somos mais as crianças, então, mas nós não podemos conquistar esses passinhos. E tentamos fazer com que as crianças, desde pequenas, consigam. Mas nós que já passamos essa fase, já viemos com as nossas áreas até aqui, então a gente precisa perceber que essas são etapas, e essas etapas vão construindo essa paciência dentro da gente, porque conforme a gente for tendo essa paciência, a gente vai conquistando as coisas na nossa vida. Por exemplo, falando dos filhos, antigamente eram duras as relações. Por exemplo, os pais falavam com os olhos, né? Só de olhar, o filho já sabia que era para esperar, que não era para fazer aquilo, né? É uma educação sem fio, não precisa ficar falando, é bem wireless, né? Não precisa de ninguém guiando, né? E aí, isso já era para dentro da pessoa ir juntando as ferramentas para paciência, porque eles teriam que esperar para conseguir aquilo desejado. Eles não tinham tudo que eles queriam. E naquela época, a coisa mais como era tudo muito certinho, horário para isso, tem que fazer aquilo, a disciplina daquilo, as coisas que os adolescentes mais queriam era o quê? Liberdade. Só que para você ter liberdade, você precisa conquistar, e quando você conquista, você também tem a responsabilidade, né? E essa é a maior diferença da geração atual, que elas têm tudo sem nenhum esforço, né? Elas não sabem o valor da responsabilidade nem da liberdade, né? Eles não aproveitam as benesses das coisas que os pais dão. E aí, a gente vai ver agora no próximo slide. Primeiro esse, depois a gente passa outro. Aí, a gente vai descobrir a ansiedade e o estresse nascem na nossa vida, né? Tem Calma que eu vou achar meu papelzinho aqui, minha cola, achei. Tem na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles têm um estudo de neurofisiologia, onde que eles ficam com 2 ratinhos com o cérebro aberto, com os eletrodos, e eles fazem teste. Aí pode mudar para a próxima tela,
por favor, Cris, que vai mostrar o teste. Vou explicar para vocês aí como é que foi. O ratinho 1, ele tinha que rodar 10 vezes para ganhar um queijo. Quando foi testado, o nível de estresse dele deu normal. E o ratinho 2, ele tinha 10 comidas na frente dele. Então, ele não precisava fazer nenhum esforço. O resultado foi um nível de estresse altíssimo, porque ele tinha grande oferta e não ensinava a aprender a discernir o que ele queria de como ele tinha que conquistar. Então, no ratinho 1, ele sabia o que ele precisava fazer para conquistar o que ele queria, que é a geração passada. Ele sabia que para conquistar o que ele queria, ele precisava estudar, ele precisava trabalhar, ele precisava ganhar tudo aquilo. Então, isso fez da vida dele ser mais tranquila, mais fácil, porque ele sabia onde ele queria chegar. Já a geração atual, ela tem internet banda larga, ela vai para onde ela quer, ela tem um brinquedo que ela quer, a criança, né? Tem TV por assinatura. Com tudo isso, além do estresse ser muito grande, porque eles não sabem o que fazer com tudo isso, e o tédio também, porque chega uma hora que é chato. Eles que têm várias músicas para escolher, chega uma hora que eles não escolhem nenhuma, porque é chato, tem um monte, eu não sabe o que escolher. E a gente era diferente, a gente tinha aquele música que era só aquela, às vezes você não tinha dinheiro para comprar um outro LP, um outro fita cassete, né, quem é desse tempo, ou um CD, quem veio depois. Então, você dava valor, cada vez que você ia, juntava o dinheiro para ir comprar, né, é uma conquista. E aí, conforme esse do Ratinho 2, os pais criam dessa maneira, eles são filhos que não agradecem. E isso faz com que a gente lembre de uma historinha também do Rossandro. Vocês viram que eu sou fã do Rossandro, né? O Rossandro conta que uma vez ele estava com um amigo dele lá na Paraíba e eles foram no aeroporto buscar o filho no aeroporto. Foram buscar os filhos no aeroporto. Eles estavam voltando da Disney. Quando eles voltaram da Disney, eles chegaram no aeroporto e não deram a mínima para o pai. Não deram a mínima para o pai. Foram super grossos, não trouxeram presente para o pai. E aí vieram no carro brigando com o pai, porque queriam ir para a praia, onde tinham os amigos, e o pai alugou uma casa numa outra praia. E eles começaram uma discussão onde os filhos estavam desrespeitando, xingando ele. E ele virou e falou, porque no meu tempo, quando meu pai falava, não sei o quê. Aí ele falou assim, o filho mais velho falou, já vai começar a saga do homem que não tinha nada, não sei o que lá. Quando ele respondeu assim, ele ficou muito bravo e olhou para o Rossandro. E falou, o que eu faço agora? Ele falou, tudo que ele não queria, né? Queria ter que responder. Daí ele falou, se você falasse dessa maneira com o seu pai, o que aconteceria? Aí ele falou, eu não teria mais dente. Falei, pois então, recupere o seu poder de posse afetivo. Daí ele bateu no carro, assim, no controle do carro e falou, tá confiscada as malas, não tem praia nenhuma, vamos voltar para casa, acabou com tudo porque quem manda sou eu. E o Rossandro vibrando porque ele recuperou, né? Então é isso, a gente tem que aprender. Quem está começando a educar os filhos de uma maneira que mostrando a realidade para eles. E na época, quando teve essa transição de gerações, foi percebido essa crise educacional e aí foram criados alguns modelos, né, para o pilar da educação. Quem é educador sabe do que eu vou falar, e que foi assim, numa reunião que houve na ONU, com um dos participantes era o Jacques Delors, e eles estavam à frente da Unesco, e eles resolveram fazer uma conclusão de quatro pontos que iam desenvolver um ser humano educado. Você precisava de 4 pilares para conseguir isso, né? E aí que chama pilar da educação. A Cris deve conhecer. Muda para mim, Cris, por favor. Que, na verdade, essa era para me falar agora. Isso. Esses são os 4 pilares da educação. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com e aprender a ser, né? Então, conforme você muda, por favor, para 13, depois a gente volta para 12.
Isso. Depois a gente volta nessa. Vamos primeiro na amarelinha. Que está na 13. Mais uma. Isso, nessa, para a gente saber. Para mim foi tudo novo conhecimento, eu não sabia disso. Então, o aprender a conhecer é quando ele vai obter, processar, interpretar, selecionar, sistematizar, relacionar, dar informações, né? São as matérias escolares que ele vai aprender a fazer 1 mais 1 é 2. Aí, o aprender a fazer é quando ele vai mobilizar os conhecimentos em ações e atitudes. Vai pegar isso que ele aprendeu e aí vai ver que, isso eu posso construir um prédio, isso eu posso construir, eu posso, né, ser biólogo, vai começar a conhecer as profissões. E aí, o aprender a conviver, que aí começa o problema, ele vai conviver com o outro, com a diferença, com o diferente, com as incertezas e as mudanças. E aí, o aprender a ser, como desenvolver a individualidade, a solidariedade, o respeito. Aí, o que esse estudo que eu vi, eles fizeram? Eles pegaram esses pilares da educação e juntaram com a doutrina espírita. Volta um slide. Por quê? Quando a gente vai ver no Livro dos Espíritos, vai falar que tem as duas asas, né? Do conhecimento e a moral, né? Que no estudo chama de emoções. E aí, o que a gente vê? Que o pilar 1 e 2, conhecer e o fazer, é a asa do conhecimento. E o pilar 3 e 4, o aprender a viver e a ser, é o asa das emoções, da moral. Então, a gente desenvolveu muito o conhecimento e está esquecendo de desenvolver a moral, as emoções. Então, a gente precisa desenvolver essa fase para que esse pássaro consiga voar com as duas asas. E a gente está um pouco atrasado, né? Essa é a nossa demanda para os dias de hoje. É assim que nós vamos perceber como estamos longe de executar esses pilares e de chegarmos no amai-vos uns aos outros, porque todo o nosso caminho que a gente está construindo aqui é para a gente chegar no amar-vos uns aos outros. E esse é um chamado para agora. Então, a gente não pode mais adiar, a gente não pode mais falar, mas agora não dá, está difícil, deixa para a próxima reencarnação. Agora não quero, agora isso está muito difícil. Não dá mais para a gente fazer isso. Todas as vezes que a gente faz isso, é o nosso ego que está achando que é mais fácil ser desse jeito, e a gente está deixando ele ser dominado por ele, né? E aí, o que o ego faz para nos ajudar a fazer mais isso? Ele sempre arranja um culpado. Seja o sistema, o governo, uma religião, o outro, sempre que a gente não consegue exercer os degrauzinhos que a gente precisa, a gente joga a culpa para alguém. E geralmente a gente fala isso, né, das influências. Só que assim, às vezes somos influenciados por essas relações que nós temos, mas se fosse tão violenta assim a influência do meio, todas as pessoas que moram, por exemplo, se morasse numa favela com um pai que fosse ruim, que roubasse, talvez todos os filhos teriam que fazer a mesma coisa, e não é o que acontece. Como também nós temos pessoas de classe média, alta, que foi dado toda a oportunidade, todo o estudo, e que não se tornam pessoas do bem, que vão para outro caminho, para mostrar para a gente que o livre-arbítrio é importante nessa hora, né? As escolhas, e também o que o espírito traz com ele. Até numa semana a gente veio falando sobre isso, eu estava falando no chat com o Luciano sobre isso. Então, o meio, ele tem a influência, ele tem, mas o espírito, se ele tiver a força de vontade, é maior para ele conseguir essas mudanças e alcançar essas duas asas que ele precisa equilibrar. E quando a gente usa o nosso livre-arbítrio corretamente, a gente aprende até isso. A gente aprende que quando acontece uma situação ruim, a gente pode aprender e seguir ou aprender e se magoar, são as escolhas, né? E a gente aprende a ter a paciência de esperar os processos, né? Então, quando passamos, e tudo isso vai moldando a gente para conquistar a paciência que vai nos ajudar a construir essa reforma íntima. Tem uma história muito importante na Bíblia
que a gente, geralmente, no nosso dia a dia, quando a gente está passando uma situação, a gente fala essa frase: ah, mas que paciência de Jó você precisa ter, né? E aí, eu não sei se todos conhecem, eu conheci quando eu fui fazer o trabalho pela primeira vez, em 2019. Jó, ele era um homem muito rico de uma região, e ele possuía milhares de ovelhas, camelos, bois, né, propriedades. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas e muitos criados, né? E ele era um homem bom, justo e temente a Deus. E a fé de Jó foi severamente testada, quando o mal atingiu a vida dele de várias maneiras, né? Ele teve a propriedade saqueada, ele teve os rebanhos roubados, os empregados assassinados, os filhos morreram quando a casa desabou, no meio de um vendaval muito forte. E aí Jó se entristeceu profundamente, mas ele não se rebelou, ele prostrou no chão e orou. E reconhecendo que tudo que havia sido dado por Deus, o Senhor tinha o direito de tirar dele também, né? E essa colocação de Jó, ela é ótima para nos mostrar que nós não somos donos de nada. E o Haroldo fala uma coisa muito importante para a gente. Ele fala para a gente assim: somos possuidores, não donos, né? Então, essa fé mostrou a resignação e a vontade do Pai, que é tudo aquilo que a gente vem falando até agora, Jó está nos mostrando. E aí as problemáticas continuaram na vida dele. Ele teve o corpo coberto de chagas por uma lepra, a esposa estava atormentada pela dor e estava muito com cólera, odiando Deus, odiando tudo, a situação que eles estavam vivendo. E quando ela via ele falar daquela maneira, ela ficou com muita raiva dele e abandonou o Jó. Um dia, 3 amigos foram visitá-lo e ele pegou e falou que ele continuaria dessa maneira, que ele não iria mudar, que a fé dele era inabalável, que Deus sabia o que fazia. Com o passar do tempo, vou acelerar, porque eu vi que são 5h12 e eu estou na metade do trabalho. E aí ele, com o passar do tempo, depois da fé, as coisas, com essa paciência, ele consegue rever os bens, ele se casa de novo, ele tem novos filhos e ele reconstrói a felicidade dele. E tudo isso que Jó passou me lembrou de uma passagem do Evangelho, que é o slide 14, Cris. Fala assim para a gente, lá no capítulo 9, item 7. Quer falar, Lu? Sim, Tati, desculpe te interromper. Está tão fluido e tão rico de informações do teu trabalho, você não se preocupa com o tempo, não. Se você perceber que não vai conseguir concluir o trabalho hoje, divide em 2 e apresenta no dia 15, já que no dia 8 é a Cris. Aí você fica mais confortável, mais tranquilo, mais seguro, e nós vamos conseguir beber ainda mais no seu trabalho. É uma sugestão. Tá, okay? Então vamos ver, vou ver se eu consigo. Mas acho que vai dar. Aí, então, nessa parte do capítulo 9, o item 7, é falado para a gente: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Eu só vou ler essa primeira frase. Quando você chega, quando eu leio isso, eu lembro da Josi, não tem como, que é o que ela sempre fala, que quando ela chegou na casa espírita e falaram que a dor é uma bênção, ela falou: o quê? Hã? Pois é, quando a gente começa a estudar a doutrina, a gente começa a entender o que ele quis dizer, né, com isso. E os eleitos, que ele fala dos eleitos de Deus, eles são todos os espíritos criados por ele, seja os encarnados, os desencarnados, os evoluídos, os em desenvolvimento. O que foi passado na mensagem é que os encarnados na Terra estão sofrendo dores físicas ou morais e precisam, antes de angustiar-se, entender e agradecer a oportunidade da lapidação, né? Então, nós estamos num mundo de prova e expiação, e aqui é a nossa melhor escola, né? Nós somos espíritos imperfeitos e muitas vezes somos teimosos, mas nós temos que pôr fé e não ignorar as leis, a vida futura, a imortalidade. A gente tem que aquecer essas leis e
através da dificuldade, tentar modificar essas dores e sofrimentos e perceber o quão abençoado é esse momento que vai nos fazer aprender a lei do amor, né? E aí ele fala também para a gente, lá no capítulo 9, item 7, seres pacientes. A paciência também é uma caridade. Então, a gente, em todo o evangelho, vai ter pensadas mostrando para a gente o quanto a paciência é importante e o quanto os ensinamentos de Jesus são importantes na nossa vida, né? Quando a gente começa a observar os ensinamentos e começamos a interpretar essas coisas, nós começamos a perceber que a gente alcançou uma maturidade espiritual, quando a gente começa a perceber, né? E quando a gente está um pouquinho aprendendo sobre os ensinamentos e vendo a importância disso, nós começamos a perceber que a busca do Evangelho não pode mais ser uma busca de compreensão teológica, não pode ser uma busca de entendimento intelectual somente, entendeu? A proposta é uma mudança de comportamento e afeto, e não intelectual como compreensão teológica. E é aí que é a parte do problema, sabe? Porque ao longo dos 2000 anos, no trajeto de Jesus, ele passou a ser visto como um objeto de culto e não como um modelo de comportamento. E é aí que deu todo o problema. Porque quando você tem um objeto de culto, você tem a facção do culto, é onde as religiões elas se dividem, porque cada uma pensa de uma maneira. Agora, o modelo de comportamento, ele é respeitado em qualquer situação. Por exemplo, Gandhi, ele é um modelo de comportamento da paz. Se ele fosse um modelo de hindu, as religiões budistas, o cristão, não iam ter tanta respeito e olhar dessa forma para ele, porque teria a crença ali da doutrina de cada um no meio, né? A mesma coisa aconteceu com Jesus, ele não veio aqui para ser esse modelo de culto, ele veio aqui para ser um modelo de comportamento, era isso que ele era, e é isso que ele é, né? Embora a gente tenha um pouco saído desse caminho. Tanto que o apóstolo João o chamava de o verbo. Por quê? Porque ele tinha a ação e o discurso muito perto. Ele fazia e falava e fazia, que é muito diferente da gente. A gente tem uma distância muito grande do que a gente fala, do que a gente faz. Eu estudei, estou falando aqui, falando, mas tem muitas coisas que eu não faço. Então, a gente está muito distante. E aí, o que ele ainda tentou fazer? Ele deu os 2 mandamentos de Jesus, que é uma coisa onde todas as religiões sabem disso. Amar a teu Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, essa é a regra de ouro. É isso que a gente precisa conseguir, né? E aí, lá no Livro dos Espíritos, também, quando é perguntado de Jesus, ele é visto como modelo e guia. Modelo e guia. Modelo de comportamento, não de culto, né? Para seguir uma religião. E Kardec pedia para a gente conduta e intelecto. Então, no campo da religiosidade, tudo que poderia ser dito já foi dito. A gente está sempre esperando uma nova revelação para a gente colocar em prática, mas a gente não coloca as que já foram dadas, o simples evangelho. Todas as lições do evangelho já foram dadas para a gente precisa já começar, não ficar esperando a grande revelação. Então, amai-vos e instruí-vos. Primeiro, amai-vos. E a gente só vai no instruí-vos. Já estamos instruídos bastante, né? E aí, entender que a fé raciocinada e fé sem afeto é não entender e desconhecer a doutrina. Dentro do movimento espírita, tem uma tendência a intelectualizar, e isso vai separando a gente da essência, né? Outro erro que a maioria das pessoas fazem é quando falo do pedir, obtereis, a pessoa já, como se fosse uma relação de negócios, ela pede e ela acha que ela vai obter. Daí, se ela não obter, ela fica com raiva. Ela fala que Deus é ruim.
Mas como assim? Não é assim que funciona. A gente tem que ter responsabilidade pelos nossos atos, a gente tem que ter resignação. A gente esquece do plantio, a gente esquece da necessidade de trabalhar a conduta, a gente esquece da resignação. Você quer plantar abacaxi, quer colher uva. Então, a humanidade, ela é ansiosa, mas não é uma coisa atual, ela já é lá do tempo de Jesus, tanto que ele falava para a gente, não nos preocupemos com o dia de amanhã. Ele já percebia o nosso desejo que tudo se resolva rapidamente. Então, a coisa está acontecendo agora, a gente já quer que amanhã, na hora, já se resolva. Eu brinco isso muito com a minha filha, a Isabela faz um machucadinho, aqui ela fala, ai, mamãe, passa um remédio, aí passou o remédio, ela já quer que já esteja curado aquilo ali. Não é assim que funciona, né? E tem uma frase do Carlos Gilbrandt que fala assim para a gente, porque quando a gente vai desenvolver esse caminho, a gente vai passar pela tolerância, pelo respeito, pela paciência, pela resignação, a gente vai chegar na fé. E a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem salta e nem abraça, fica no escuro. Fé é paciência. Gente, essa frase doeu tanto no meu coração que eu me senti muitas vezes no escuro, me senti muitas vezes sem essa fé. E a fé é a entrega com paciência na espera do tempo de Deus e não no tempo da gente. Quem está assistindo e me conhece sabe por que estou emocionada, porque isso aqui eu falo para mim todos os dias. Tempo da sabedoria e não do tempo dos nossos desejos. É o vivenciar o que a gente sabe. Já sabemos o que precisamos fazer para ter uma vida boa. Então, é necessário a mudança. E mudar dói, mas tem que ser feito. Por exemplo, a gente tem um parente difícil, mas é um parente difícil. A gente não quer conviver com ele, a gente prefere fugir dele. Mas você já parou para pensar, já que a gente é espírita e a gente sabe da vida futura, que você pode ter pedido uma chance com ele aqui? E aí, o que você vai fazer com essa chance com ele? Você vai abandonar de novo? Você vai protelar para outra existência? Não, a gente tem que conviver com esse parente difícil, a gente tem que fazer uma maneira disso dar certo. De alguma maneira, a gente vai conseguir burilar os seus defeitos, os defeitos dele, tem que tolerar. Senão a gente nunca vai entender a fala de Paulo, que falava para a gente, em tudo dai graça. A gente não sabe o que é isso, né? A gente não tem essa noção. E agora estamos na transição planetária. Agora é a hora de exemplificar. Então, a gente tem que exercer a conduta moral, tem que exercer todos os aprendizados. Nós já temos um aprendizado, a gente pode dizer que a gente já está no nível básico, né? Para ir para o intermediário, já dá para agir. Porque se lá atrás a gente teve a exemplificação, por exemplo, de Gandhi, que fez sem derramar uma gota de sangue, a gente teve os primeiros cristãos, que eles faziam? Eles não abjuraram, eles foram mortos, comidos pelos leões, e eles olhavam para o seu algoz como irmão. A gente fica com raiva e quer socar a pessoa por uma coisa mínima que ela fez. Então, como a gente vai conseguir fazer isso? A gente precisa ser Gandhi? Não. É uma missão silenciosa no nosso ambiente de trabalho e com a nossa família, no nosso ambiente familiar. É ali que a gente vai trabalhar a chamar proatividade com Jesus, né? Claro que a gente vai ser questionado, a gente vai ser julgado de ela é santinha, ela é boazinha, ela gosta de se fazer de boa. Sim, a gente vai ser julgado, mas a gente vai estar construindo algo dentro da gente que não vai ter preço que pague, né? Que é o quê? Pode mudar o slide, Cris, por favor. Olha o que a gente vai construir, a nossa paciência. Porque paciência, como Jesus, é entender o tempo das coisas, esperar o tempo de Deus, ter fé, manter a esperança, atender com resignação dinâmica, como disse Joana de Ângeles para a gente, a colheita do que a gente plantou, se preparando para o plantio diferente, para a colheita de luz que desejamos alcançar com alegria. E isso é proatividade com Jesus. Isso é construir a paciência. Claro que no nosso dia a dia, a gente tem algumas coisas para fazer esse treino, porque a gente não vai conseguir tudo isso da noite para o dia, né? Então, o que é? Colocar as emoções negativas para fora,
canalizar fazendo coisas boas, arruma um armário, ajuda alguém, visita, não pode visitar agora? Telefona para um doente, para um amigo, para alguém que está triste, arruma um jardim, leitura edificante, não deixa a cólera crescer dentro de você. Tudo isso vai ajudar a gente a construir dentro da gente essa educação espirituais, porque nós somos empresas. Nós somos empresas. E como nós estamos gerindo as nossas empresas? Todo mundo fala assim, eu quero paz. Mas o que você está fazendo para construir essa paz? Eu quero ser feliz. Mas o que você está fazendo para construir a sua felicidade? Você está fazendo alguma coisa? Como que você está gerindo essa empresa? O que você está transformando no outro, em você, para que isso aconteça? Então, a gente precisa fazer brilhar a nossa luz, como a gente está ensinando lá para as crianças na evangelização. O que você está fazendo para essa luzinha estar acesa? E uma das coisas importantes também para nos ajudar é a meditação, é a oração. E pode ser meio triste, né? Tudo isso que eu estou falando, eu não estou fazendo nada disso. Mas olha, gente, como doutrina espírita, nós já temos uma coisa... Está no finalzinho, gente. A gente tem uma coisa muito importante que a gente já sabe. Olha que evolução, quantos degraus nós temos. Nós já sabemos que não estamos aqui para comer, beber e dormir. Nós já sabemos que não nos cabe só os desejos carnais. Já sentimos que não somos só o corpo. Sentimos a espiritualidade. Então, aos poucos, nós iremos substituir os erros pelos acertos, pois já percebemos que o caminho são as escolhas pertinentes à leis do amor, e aí a gente vai chegar no amai-vos uns aos outros. Pode ser que a gente está fazendo para o bem para a próxima geração. Aí fala, mas tem gente que pensa, né, na nova geração, mas, gente, se a gente é espírita e a gente sabe que a gente vai e volta, a gente vai e volta, a gente vai e volta, as gerações futuras somos nós mesmos. Olha que beleza! A gente está arrumando o mundo para nós mesmos. E aí, são 2 finais. O final aqui com Jesus nos falando. Muda para mim, por favor, Cris, o slide. Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados de filhos de Deus. Então, esse é o chamamento que ele fez para a gente. E eu, antes de terminar, falei que eu ia conseguir, esses minutinhos a mais foi o que a gente perdeu tentando fazer o slide funcionar. Eu pensei em tudo que a gente conversou, na paciência, e a gente sempre fica pedindo por dias melhores, ainda mais agora na pandemia, e eu estava lá com a Isa, fazendo uma palestra e falando com ela, e veio essa música para mim. Gente, falei, é um achado, para a gente fazer. Eu vou ler a música, e aí, ao final, é só a proposta que eu vou perguntar se vocês topam fazer comigo, e acabou a palestra, o estudo. Pode passar, Cris, o vídeo. Acho que está sem som. Está sem som. Crucial desse trabalho. Vamos ver se ela vai conseguir. Calma aí que ela vai compartilhar de novo. Meus minutos já crescem, hein? Porque deu aquele problema lá no começo que roubou meus minutos. Ao invés de esperar dias melhores, que tal dar o primeiro passo? Afinal, passa para o próximo slide. O que Deus espera da gente é para hoje, é para agora e não para amanhã e depois. Haroldo Dutra sempre fala para a gente. E assim, eu agradeço a paciência de vocês comigo e espero ter ajudado vocês. Muito bom, Tati. Muito bom, Tati. Excelente mesmo. Excelente.
Olha, soberbo e transcendental, além de inteligente e de uma condução primorosa, Tati. Você foi exponencialmente superior a tudo aquilo que a gente estava esperando. Parabéns, é pouco. Apoiado, apoiado. Uhul! Muito bom, foi Tati. Outro trabalho, não foi o mesmo que nós Não foi. Foi outro. Deu para perceber que você preparou tudo com muito carinho. Porque é tudo que eu fico vivendo 24 horas aqui. Então, eu vou passar para todos vocês, né? Isso vale muito para essa época de agora da pandemia, né? Que às vezes a gente fala assim, depois da pandemia, porque a gente leva isso, fala que a pandemia vai ser sempre uma desculpa, né? Eu estou comendo muito por causa da pandemia. Eu estou comendo muito, estou muito ansiosa, estou comendo mesmo, deixa eu comer. Tem que extravasa, mas não precisa exagerar, né, gente? Então, vamos botar a culpa toda na pandemia, né? Porque, poxa, eu estou comendo muito porque a pandemia, eu estou reclamando muito porque é a pandemia, então eu estou assim, tá certo que a gente está mexido por causa da pandemia? Sim, mas isso tudo é um grande teste da nossa paciência, que é mais do que isso. Paciência. Isso aí é uma prova, assim, quem conseguir chegar depois da pandemia, ainda são, tranquilo, né? E conseguir levar a sério tudo isso que a gente está falando aqui esses meses, né? E já ter colocado isso em prática, porque a gente não pode esperar a pandemia terminar para começar a botar tanta coisa boa em prática, né, gente? É jogar tudo no lixo. Então, a lata de lixo não é feita para... Sabe, essa lata de lixo não funciona assim, né? Eu acho que a gente tem que mastigar cada coisinha, cada detalhe, sabe? Tudo que ela falou aí, todas as palestras que eu tenho ouvido, eu estou achando assim tudo muito importante, e o carinho que cada um está fazendo, o empenho de cada um. Eu realmente estou vibrando com cada um, e todos estão de parabéns, realmente. E a prova de paciência, assim, é uma prova muito, 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 não sei te falar, é muito linda, é muito sublime, porque uma pessoa que é realmente paciente é uma pessoa que está preparada para quase todas as coisas, as adversidades da vida, porque a paciência é um ponto assim fortíssimo no ser humano, né? A pessoa que não se irrita à toa com qualquer coisa, com qualquer deslize do outro, porque a gente vive criticando, a gente vive apontando, né? Então é isso aí, tá de parabéns e tá tudo muito legal, gostei muito. Parabéns. Sônia. Vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a Raquel fazer a nossa prece, daí a gente continua conversando, tá bom? Só para não passar tanto do horário. Jesus, amado, nós queremos agradecer por mais esse encontro de luz, refletindo sobre os teus ensinamentos, as lições que nos deixaste para a nossa melhora, para o nosso aperfeiçoamento, para trabalharmos, Senhor, a nossa paciência, a nossa serenidade, virtudes tão interligadas na medida que toleramos e compreendemos mais o nosso semelhante, seremos capazes, sim, de um convívio mais harmonioso, de um convívio mais leve, respeitoso, fraterno. Por enquanto, Jesus, as tuas lições são fundamentais para nós, porque ainda não conseguimos, ainda vestimos a capa do orgulho, a capa da intransigência, ainda nos fechamos em nossas certezas incertas,
em nossas escolhas inadequadas, embora aprendendo, ainda temos a grande dificuldade de vivenciarmos, mas as tuas lições tão necessárias para nós, para a nossa reflexão, para a nossa transformação. Rogamos, depois dessa tarde tão rica de aprendizado, que os amigos espirituais, nossos anjos guardiães, fortaleçam em nós a vontade, que tenhamos a coragem de fazer todos os esforços para as nossas transformações. Ampara-nos, Senhor, fortalece-nos em nossos bons propósitos, que sejamos agradecidos às pessoas difíceis que cruzam os nossos caminhos, porque nós também somos difíceis. Então, a partir delas, representam estímulos à nossa transformação, à nossa mudança. Agradecemos por essa tarde que a nossa companheira Tati trouxe para nós. Tanto conteúdo que guardemos no mais íntimo de nós, mas aproveitando para meditarmos sobre tudo que vimos, que ouvimos, e que a cada momento de meditação, de reflexão, sejamos capazes de irmos em pequenos pedacinhos, criando hábitos mais pacientes, mais tolerantes, mais fraternos, mais amorosos. Somos gratos por estes momentos, que possamos, Jesus, sempre contar com a Tua presença entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Tati, aquele vídeo do taxista, eu lembrei de mim e do Zé no trânsito de Bangu. Não é, Zé? A gente tem que se portar igual aquele taxista, não é fácil, não.